Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é tão difícil uma pessoa depois que ela trai, ela se permanecer no relacionamento, permanecer casado, tendo prazer no casamento? Às vezes você vê até um casal que ele é casado depois que houve alguma traição ali, mas a pessoa não consegue mais ter os desejos na própria carne. As pessoas dizem, a carne é fraca, mas ela não entende como funciona o mecanismo do espírito em comunhão um com o outro. E o que é o mal de iniquidade? Todo ser humano que sofre no relacionamento, geralmente sofre porque ela sofre um mal de iniquidade. Não é sobre o pecado. O que diferencia isso? Significa, eu vou lhe dar exemplos para que você entenda. Um homem que ele traiu a mulher, que ele fez a esposa dele sofrer, provavelmente a filha dele só vai pegar pessoas para que faça ela sofrer. O mal de iniquidade é isso. É você levar o pai ou a mãe, levar os problemas que ele gerou na vida dele, levar para os filhos dele. Toda mulher que sofre na mão do marido algum tipo de sofrimento, na verdade, o sofrimento dela não é causado só pelas escolhas deles, e sim pelo mal de iniquidade. Mas aquela pessoa que traiu, ela vai ficar sem saber como resolver. Então ela vai ver os problemas na geração. Quer dizer, o pai, ele fala mal do pai ou da mãe que traiu. E aí ele vai ver que a filha só se pegou com homens que traiu, que largou, que abandonou. Isso é um mal de geração, é um mal de iniquidade. E a pessoa ela não consegue resolver sozinha. As pessoas acreditam que não precisa de ajuda para resolver o mal de iniquidade. E um mal de iniquidade não se resolve sozinho. Então, quem já traiu, diz, eu já traí, mas eu não vou trair mais. Eu me arrependi do que eu fiz. Mas não é bem assim. Por que é que Deus diz na Bíblia que a pessoa tem que confessar os seus pecados? É para Deus que tem que confessar? Se Deus sabe do seu pecado, quer dizer, não é para Deus que tem que confessar. Aquela pessoa que carrega o mal de iniquidade, ela precisa de ajuda para resolver aquele relacionamento. Senão, a pessoa vive em um relacionamento com frieza. A pessoa vai ter o desejo de trair. Geralmente, quem vai trair alguém, ela nunca vai na intenção de trocar aquela pessoa por outra. Ela nunca vai trair pensando, eu vou abandonar a minha família. Não é assim. A pessoa trai pelo desejo da carne e acha que é só um momento, que aquilo ali ele não vai levar adiante, que é só uma ficada, vamos dizer assim. Mas não é bem assim que Deus diz. Geralmente quem tem problema em casa, quem tem problema no relacionamento, que tem briga, conflito dentro de casa, quando a pessoa trai, ali a pessoa já vai se apaixonar. 90% dos casos, a pessoa vai trair e vai se apegar àquela pessoa, porque ela vai criar no outro tudo aquilo que está faltando nela. Então ela já não tem em casa. O relacionamento é de briga, de conflito. Então, a partir do momento que a pessoa vai trair, ali o libido vai ser maior, a sensação vai ser maior, o desejo da carne vai ser maior e aquela pessoa vai ser dominada pelo desejo da carne. Ela vai viver no vício de trair, mesmo que traia com outras pessoas. Que vire uma pessoa que vire de traição. Mesmo que ela não se apaixone. Mas na maioria dos casos, a pessoa, quando ela trai,
É questão de tempo para aquela pessoa querer abandonar a mulher ou o marido. É só questão de tempo. Porque ela já não convive bem e quando vai ter relação com o outro, a pessoa não vai conseguir mais se entregar. A pessoa já não consegue mais se realizar com aquela pessoa. Na verdade, quem trai no relacionamento, ela está traindo a ela mesma. E eu vou explicar a você as razões. Quem trai, ela deve se arrepender da traição, não pelo outro. Porque a maioria dos casos que a pessoa trai, na maioria das vezes, quem foi traído geralmente mereceu. Na maioria dos casos, né? A pessoa que não soube valorizar, é uma pessoa que já traiu também, é uma pessoa que mente. Então a gente que trai pensa que não está fazendo nada demais. Mas quem mente, ele está mentindo para ele mesmo. E a traição vem da mentira. Então quem trai, está traindo ele mesmo, porque ele não vai mais conseguir consertar o problema dele. E ele acredita que não precisa, que não tem necessidade dele confessar o seu pecado. Já traí, mas não traio mais. Mas aí a relação dessa pessoa vai ser assim. Ali, para ela conseguir ter tesão naquela pessoa que ela está casado, ela vai ter que pensar em outra pessoa, ou vai ter que botar filme pornô. A pessoa vai ter que se virar nos 30 para conseguir sentir o orgasmo. Ela já não vai conseguir mais naturalmente, tendo desejo pela pessoa. Isso é quebrado. E isso só é consertado quando a pessoa confessa os pecados. Se você não acredita, infelizmente, isso é a lei de Deus. E ele diz isso. Confesse os vossos pecados para que seja curado. Então a pessoa diz, não, eu não tenho que confessar, senão eu vou terminar o meu casamento. O casamento já está acabado. Na verdade, quando há traição, já é um casamento ali de aparência. Mas a pessoa tenta consertar. Ela tenta resolver aquilo ali, mas ela não consegue mais. E ela acredita que o problema está no outro, né? Então, quando é o homem, ele usa comprimido para ter ereção, né? Ele quer botar filme para ter a sensação, ele quer resolver no externo aquilo que falta no interno dele. Ele não sabe como se funciona essa espiritualidade entre duas pessoas. Que Deus diz que quando a pessoa se prostitui, ela já não é mais um, ela é dois. E essa história que a pessoa diz que é só por alguns meses, algum tempo, que o espírito está contaminado, porque ela não sabe como funciona. Ali não vai ser só por alguns meses. E a pessoa vai ver o resultado, que ela não vai conseguir mais consertar. Mas ela não sabe como consertar. Ela não acredita no que Deus diz. Então ela diz que não precisa falar, não precisa se arrepender, não precisa confessar. Então, se não precisa, o que é que passa na minha cabeça? Que o problema está naquela pessoa, não está em mim. Se eu tento resolver, mas ali vai existir ou a ejaculação precoce, ou a diabetes vai vir, e a pessoa não vai conseguir ter os mesmos desejos. Quando, veja só para você entender bem como funciona. Quando o homem ele é prostituto, quando ele se prostitui, na juventude, enquanto ele está ali se prostituindo, aquela mulher, ela está aguentando, sofrendo naquele casamento. E aí, com o tempo, ele para de se prostituir, ele entra nos vícios da bebida, né, do fumo, de alguma coisa, ele entra nos vícios. E depois de algum tempo, aquele desejo que era dele, passa a ser totalmente o desejo na mulher. O homem já não levanta mais, o homem não tem mais ereção e a mulher fica subindo pelas paredes e acredita que o problema é hormonal e a pessoa vai tomar medicamento para controlar os desejos da carne, porque aquela pessoa ela não consegue mais nada e aí ela associa
aquele problema dela com a idade, com os vícios, com qualquer coisa assim. Mas enquanto a pessoa vivia se prostituindo, ela conseguia ter relação. Enquanto ela conseguia se prostituir. Então a pessoa até abandonava a pessoa em casa, né? Porque vivia se prostituindo. Tinha relação com a esposa, mas não era com tanta frequência. E ficava se prostituindo porque não gostava daquela relação, não tinha o mesmo desejo, a mesma vontade. Mas quando a pessoa com a idade parou de sentir esses desejos, que amorteceu tudo, aquele desejo, ela passa totalmente a dominar o outro. Porque para Deus já não é só mais um. O casal, ele não é dois, é um. Então, por que a mulher fica assim? Ela acredita que é dos hormônios. Porque ela não entende sobre a espiritualidade. E que para Deus consertar aquilo que o homem fez de errado, ele precisa de buscar a Deus. Ele precisa de um processo. Ele precisa se arrepender. Ele precisa confessar. É onde ele não quer. Não quer confessar. E esse mal de geração passa para os filhos. Os filhos geralmente vai fazer a mesma coisa. Trair, mentir. Então veja que um mal de geração é a iniquidade. E que Deus diz que só Deus arranca a iniquidade. Então, como você não sabe como funciona, as pessoas naturalizam. Porque ela não entende como funciona. Aí as pessoas querem explicação e justificativa para aquilo que está vivendo. Como ela não sabe sobre o espírito, ela diz que é hormonal, que é normal. Os vícios foi que acabou com aquele desejo daquele homem. Os vícios, a sensação aumentou nela porque ela já não tem. Quando tinha, não dava esse valor todo. Quem passa por esses problemas geralmente é casais, a mulher que não vem de uma prostituição, né? A mulher só teve um homem, mas o homem geralmente ele se prostituiu. Ou vice-versa. Então eu estou lhe dando essa base para você entender que não é um problema fácil de resolver, de você entender se você não acredita como Deus ensina. Então o pai que fez isso com a mãe, os filhos vão sofrer as consequências. Mas ele já não acredita sobre essa iniquidade que Deus fala. Mas é exatamente dessa forma. Por isso é que muitos casamentos eles vivem de aparência. E eles acreditam que se confessar o pecado, o meu casamento vai acabar. Então não preciso confessar o pecado. Eu não preciso se arrepender. E na maioria dos casos, os casamentos se acabam já por conta disso. Porque muita gente diz assim, se cama prendesse o marido, se fosse o sexo que prendesse um relacionamento, não existia prostituta. Não existia tanta prostituta. Mas as prostitutas, elas se prostituem na maioria das vezes pelo mal de geração. É pelo mal de geração que elas se prostituem. E a pessoa que diz que a cama não significa nada no casamento, ela é que não sabe nada. Porque o sexo realmente, ele é responsável pelo um bom casamento. O homem que ele não é realizado na cama, ele desconta com raiva, com briga, com xingamento. E nem ele mesmo entende, ele não tem um sexo bom. Ele não é realizado na carne. Então ele desconta na mulher tudo aquilo que ele sente ou que ele não sente. Uma pessoa que ela é realizada no casamento, ela é plena, praticamente ela é plena quando ela é realizada na cama. É por isso que você vê tantas pessoas traindo, mentindo, enganando. As pessoas, é falta de personalidade. Não é. Não é. Se você estudar, você entende que não é. Que tem homem que trai a mulher com o coração partido. Partido. Não quer trair. Mas ele sente a necessidade de trair. Por quê? Porque ele não sente em casa com a mulher o que ele sente com uma prostituta. Então ele tem a família dele
como família, como base, mas ele tem a necessidade na carne. E ele trai dizendo que é por necessidade, não é por, vamos dizer, por safadeza. Já tem homem que ele pode ter o melhor sexo do mundo com aquela mulher, mas ele tem a necessidade da quantidade. A mulher faz tudo na cama, pinta e borda, mas é só pelo tempo que ela vai perceber que ela pode fazer o que quiser. O problema dele já não é a qualidade do sexo, é a quantidade. Ele quer variar para ser feliz. É um mal de geração. Tudo isso é um mal de geração que a Bíblia diz. Então, em Eclesiastes 12:10, Deus diz assim: todo o dever do homem. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrevei-os com retidão, palavras de verdade. Não é todo mundo que prega uma verdade. Até porque nem todo pregador sabe da verdade. Tem pessoas que pregam por interesse. Tem pessoas que pregam para subir na vida, de alguma forma. A Bíblia diz isso. Tem pessoas que pregam por ganância. Então, quem prega por ganância, por interesse próprio, ele não sabe muitas vezes de uma verdade, que Deus não ensinou a ele, né? E ele prega como sabe. Ele faz o que sabe. Então, só Deus revela ao pecador depois que ele sai, depois que Deus tira do pecado. É Deus que tira um pecador do pecado. O pecador, ele não consegue nem lidar com a língua dele. Ele que pensa. Só quando você sabe da verdade é que você entende. Que nem a língua dele ele segura na boca. Ele fala tudo que ele pensa. Ele acha que ele é o correto, que ele é o justo, porque ele não entende sobre o pecado. Era o que os fariseus faziam com Jesus. Ele não sabia o que significava sobre esse pecado que Jesus veio ensinar. Então eles criam regras humanas, ditaduras, né, hipocrisia, e diz que é Deus. Então Deus diz: as palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem afirmados pelos mestres das assembleias, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limites. Não há limites para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que estiver encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Deus, ele revela o que está encoberto, mas nem todo mundo sabe como são as revelações do Espírito. Não é todo mundo que sabe. É por isso que eu estou dizendo a você, as pessoas sempre dizem que o cão ele encobre, mas um dia ele desencobre. E geralmente quem vai trair, ele vai trair na intenção só de aliviar a carne. Mas ele não sabe que ele está enganando a ele mesmo. E ele vai passar o resto da vida sem sentir mais as sensações prazerosas. E ele acredita que o culpado é aquele outro. É a pessoa que é casado. E ele sempre sente o desejo de trair, o desejo de mentir, o desejo de enganar. É a necessidade da carne. E é por isso que as pessoas dizem que a carne é fraca. Porque se eu não quero assumir os meus pecados, os meus erros,
se eu não acredito que eu tenho que confessar os meus pecados e os meus erros, que eu vou encobrir, isso tudo são ideias já do maligno. Porque pecados encobertos é legalidade dada. Enquanto o pecado está encoberto, o mal ele tem como influenciar nas decisões e nos desejos da carne daquela pessoa. Mas ela não acredita dessa forma. Porque é o entendimento, não é o conhecimento que Deus dá. É o entender. Então, por isso eu estou lhe dando esses exemplos. Que as mulheres, elas acreditam, os homens que traem acreditam que o problema está na mulher, ele não sabe como resolver, ele tenta resolver por si só, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele é dominado pela carne. E quanto mais o homem ele encobre esse tipo de pecado, mais legalidade ele dá para o resto da vida dele. E é por isso que Deus diz: visitarei a tua iniquidade no teu filho. Aí os nossos filhos vão ter o mesmo estilo de relacionamento. O mesmo estilo. O que muda só é as aparências, mas é aquela qualidade de relacionamento. Se o pai traiu, o filho vai trair. Se o filho traiu, ele acredita que traiu pela necessidade de ter traído. E assim sucessivamente. Se o pai não se arrepende, o filho vai ter o mesmo estilo de vida, se prostituindo ou num casamento de aparência, porque ele não entende sobre a espiritualidade. Sobre a espiritualidade. E aí é questão de tempo, para quando a idade, vamos dizer, chegar mais um pouco, o homem acreditar que não tem mais desejos pela idade, por algum problema, por algum vício, e a mulher achar que todos os desejos da carne dela é por conta dos hormônios. É sobre a menstruação, que também elas dizem, né? Que é sobre a menstruação. Aqueles calores, aqueles desejos, tudo isso é a respeito do espírito que Deus ensina. Toda prostituta, a maioria das mulheres que fazem programas, elas não gostam de ter relação. Elas fingem ter relação. Elas têm relação por interesse do dinheiro. Elas já não têm mais a relação pelo desejo da carne. Aquilo já não... Ela procura ter desejo na carne. Ela busca sentir desejo na carne. Mas ela já não tem, a maioria delas, né? Claro que em todo caso tem exceção. Mas a maioria de mulheres que fazem programa, elas não têm vontade de fazer o programa. Ela faz programa para ganhar o dinheiro. Quem faz programa por necessidade financeira, que acredita que é a necessidade, ela nem quer sofrer na mão de nenhum homem, nem busca a Deus para se libertar. Ela tenta ser casada. Quando ela se casa, ela vê que não aguenta o casamento. Porque ela não vai aceitar tudo aquilo que ela já fez. Quando ela casar, o homem vai fazer e ela vai ficar ali cativa. Ela não vai aceitar. Por isso ela não consegue ser casada mais. Se não buscar a Deus para consertar, ela não vai, ela tenta ser casada. Ela tenta parar com aquela vida de prostituição, mas ela não consegue. Principalmente enquanto for nova. Ela já não consegue mais. Então ela acredita que faz o programa na cabeça dela pelo financeiro, porque precisa fazer programa. Porque não tem sorte com o homem. Quando vai casar, morar, o homem quer maltratar ela. Uma mulher de programa, ela só consegue consertar a vida dela se ela buscar a Deus. Se não, é por isso que ela se prostitui. Tanto com homem, como com mulher, como com brinquedo, como com droga para conseguir se satisfazer. Porque ela já não tem mais naturalmente o desejo. Aquilo ali sumiu da vida dela.
ela fica procurando, ora de um jeito, ora de outro, ora de outro. A pessoa não acredita que tem que buscar a Deus como Deus ensina. Confessai os vossos pecados para que seja perdoado. E aí o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é ela ver os filhos passando pelos mesmos conflitos, pelas mesmas situações. Então Deus diz, quem crê em Deus não peca. Não peca. Mas muita gente duvida disso. Na verdade, esse pecado que Deus fala de iniquidade, o homem por si só ele não consegue resolver. Então o povo naturaliza o pecado porque acredita que o pecado é só pelo que sai da boca. Ele não entende sobre os desejos da carne. E para Deus tanto faz uma pessoa se prostituir na rua ou se prostituir na mente. Se eu tenho relação com uma pessoa, mas eu penso em outra, eu estou me prostituindo do mesmo jeito. Se eu preciso de um filme pornô para me realizar, eu estou me prostituindo do mesmo jeito. A medicina diz que uma pessoa que ela faz uso de pornografia, o cérebro dela é igual a uma pessoa que usa cocaína. Deformado. O cérebro é deformado. Quer dizer, o espírito ensina uma coisa e a medicina comprova o que Deus ensina. Por quê? Porque aquele cidadão que usa droga, ele tem o cérebro deformado, encolhido. Mas quem usa filme pornô, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Mas quando vão fazer o exame, tem o cérebro do mesmo jeito de uma pessoa que usa cocaína, só se masturbando. Quer dizer, é um desejo que não é realizado. Ele tenta se realizar. Por isso ele é dessa forma, estressado, brigão, reclamão. E ele não entende. Como consertar tudo isso nele? Isso é um mal de iniquidade. Não é um mal de pecado. Por isso, as pessoas naturalizam o pecado, porque não sabe consertar, precisa do pecado, justifica o pecado. Pecado, quando ele é justificado, ele não é tratado. Ah, eu faço isso porque eu preciso, não é nada demais, não estou fazendo mal a ninguém. E fazendo mal a si mesmo, e ainda causando mal na nova geração, que são os filhos. Que são os filhos. Então, se eu não acredito, como Deus diz, facilmente é assim que o mal consegue passar para a nova geração. Se eu não acredito, como esse mal vai ser cortado? Como? Aí as pessoas acreditam ainda que não tem nada a ver. Que isso não tem nada a ver. Então, só quem já teve experiências de verdade em várias áreas, e Deus, ainda assim, não é as experiências, é a revelação de Deus que traz esse conhecimento. Porque se Deus não tivesse me explicado, como eu ia saber disso tudo? Eu ia viver me lamentando. Eu não tive sorte. Não tive sorte. Que era assim que eu pensava, não tenho sorte. Por mais que eu troque, por mais que eu busque consertar, por mais que eu tente, eu não consigo. É a minha sorte. Era assim que eu pensava. Por quê? Porque não buscava o conhecimento do Espírito Santo. Como ele trata e como ele explica. Quer dizer, enquanto eu justifico meus pecados, tá tudo ali. O homem por si só, ele não consegue resolver os pecados. E outra coisa, Deus, ele é o único que sabe como trazer tudo aquilo que você deseja. Até o que você não sabe dos seus desejos, Deus é o único que sabe. Então tem pessoas que não sabem nem sobre os próprios desejos. Tem pessoas que não sabem, né? Então eu fiquei muito impressionada com isso quando eu descobri isso. Que Deus sabe como, o que realmente eu preciso para ser feliz. Porque tem pessoas que a necessidade delas é o ter.
Tem pessoas que é o ser, é a sensação, é você buscar uma felicidade dentro de você e não no ter. Como eu já tinha tido muitas experiências com o ter, eu sabia que o ter não trazia felicidade. Não foi a primeira vez que eu abri mão de dinheiro para ser feliz, quando Deus mandou eu sair do pecado, sobre a agiotagem, né? Eu já abri mão de dinheiro outras vezes, já abri mão daquilo que eu tinha direito, já abri mão daquilo que era meu, tudo para ser feliz. Então Deus já sabia. Eu que não sabia. Como é que Deus resolve tudo isso? Então, se a gente não busca, a gente cria uma explicação, justifica e põe a culpa de tudo que sente ou do que não sente no outro. Por isso eu estou lhe dando esse exemplo, e geralmente quem passa por esses problemas são mulheres que nunca se prostituiu, né? Ela cai na mão de um homem que não se prostituiu, ela não se prostituiu, mas o pai se prostituiu. Então ela nem sente esses desejos todos de ter sexo. Ela não sente, mas o homem sente, não é completo e ainda procura na rua e o mal se criando e nada é resolvido. São apenas justificativas que o ser humano cria. Ele quer explicação para aquilo que ele vive. Ele quer explicação, ele quer resolver por si só. E por si só não tem como. Na maioria dos casos que você vê quando o homem se prostitui com mulheres, ele sempre quer pegar uma mulher bobinha. Ele quer pegar uma mulher para ele fazer a mente dela. Porque ele já é experiente, macaco velho, como se diz o ditado, passado na casca do angico. Então, devido a ele ver, né, que a mulher mente, que a mulher trai, que a mulher engana, que a mulher isso, então ele quer pegar uma mulher sem experiência. Na maioria dos casos, os homens fazem isso. Ele quer pegar uma mulher para casar, uma mulher que nunca foi do mundo, que nunca passou pela mão de vários homens, para dominar aquela mulher. E depois ele vai achar que aquela mulher não é tão boa de cama, porque a mulher nunca teve relação com ninguém. Nunca. Então é por isso que ela é assim fria. E aí ele continua traindo. É só questão de tempo. Se não buscar a Deus, é dessa forma. Ele vai festejar a época ali do casamento, né? No começo, que diz que é flores. Depois ele vai começar a sentir os desejos e volta para o pecado e diz que a culpa não é da mulher, porque a mulher nunca teve homem, ela não é como eu quero, e aí fica pulando a cerca, do jeitinho deles. Mas o homem que ele trai, na maioria dos casos, quanto mais enraivado, enfurecido ele tiver no lado dele, mais fácil, vulnerável ele fica de se apaixonar por outra. É o efeito rebote da sensação. Quando você sofre o abandono, tipo, eu sofro o abandono, eu não me realizo na cama, é só conflito dentro de casa. Então eu tô maltratado ali, eu tô ferido. Na hora que a pessoa vai pra cama com outra pessoa, ali aquele desejo vai sair todo pra fora. Aquela tara que eu não tenho em casa, vai ter na rua. Vai ter. E ali ele acha que foi uma solução, foi um problema. Porque agora ele está amarrado pelo desejo. Ele sabe que aquela mulher não vale nada. Na cabeça dele ele sabe. É uma mulher rodada. É uma mulher já passada na casca do angico. Mas ele não consegue largar. Ele não consegue largar. E ele diz que a carne é fraca. Que é a mulher que realiza todos os meus desejos na cama. Então, ou ele fica com as duas, ou ele termina largando a mulher e ficando com a outra mulher. Porque na cabeça dele, ele não entende nada do que vive. Nada do que vive. E quando ele vai e quebra a cara, ele dá um de arrependido, porque quebrou a cara ali. Porque ele quebrou a cara e volta para outra.
que é a outra que aceita tudo dele, né? Geralmente quando o homem ele tem um mal de iniquidade, ele acha que vai fazer com aquela mulher, ele não vai mudar da água para o vinho. Ele vai mudar algumas coisas. E aí quando ele vai morar com aquela outra mulher, que ele pensa que vai manipular como manipulou a que nunca teve homem, a que é a mulher de casa, a Amélia, que nunca não conheceu essa base do mundo, né? Quando ele vai, que vê que não consegue fazer com aquela mulher o que ele fazia com a outra, ele quer voltar. Ele quer voltar. Porque aquela macaca velha, ele não vai conseguir mentir, trair, enganar. Aí é quando ele quer voltar. Aí ele dá um que ama. Eu amo a minha mulher, me arrependi do que eu fiz. Não, não é amor. Não é amor. Não existe amor sem Deus. Nem o próprio ser que vive essas situações, ele se entende. Ele está se buscando, ele procura uma satisfação na vida dele, mas ele não tem e justifica. Geralmente, esses maus são maus de iniquidade, que não é o pecado. Já é um problema que o pai fez ou a mãe fez. Então, não tem conserto. Ou busca Deus ou nada feito. E não é só orando em casa. Não é só orando. É confessando o pecado, se batizando, buscando a Deus da forma correta, botando para fora aquilo que está dentro para ser sarado a carne. Por isso que Deus diz, só Deus arranca a iniquidade. Então ou eu creio em Deus como Ele diz, ou eu prefiro viver de aparência. Nesses casamentos que são de aparência, tá bom? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.